Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão. O tema de hoje é sobre acidentes de trânsito. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com gestão? Ora, onde ficamos a maior parte do nosso dia? Nas empresas, certo? Então não seria esse o local ideal para conversarmos sobre isso? E para tratar esse tema, hoje recebemos a professora, doutora Vanessa Fontana. Em 1 minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O tema hoje é sobre acidentes de trânsito. E recebemos aqui hoje a professora Vanessa Fontana. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Sociologia Política pela Federal do Paraná, é licenciada e bacharel em Ciências Sociais. Atualmente ela é coordenadora do curso de Ciência Política e Relações Internacionais, Educação à Distância, do grupo Uninter. Ela foi vítima do trânsito e pesquisa sobre a questão do trânsito. Professora Vanessa, a primeira pergunta é, os números atuais do trânsito. Nos atualize com os números. Bom, primeiramente, obrigada, Eliseu. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente levar para os alunos uma discussão sobre trânsito. O que isso tem a ver com gestão? Absolutamente tudo. Porque o tempo todo a nossa vida ela gira em torno do trânsito. Então, os números que nós temos hoje de mortes no Brasil gira em torno de 500 mil pessoas que morrem por ano. Nossa Senhora. 200 pessoas por dia são mortas. Opa, deixa eu corrigir o dado. 50 mil pessoas por ano são vítimas do trânsito em mortes e 400 a 500 mil vitimadas com lesões. Qual a diferença? Então, os 50 mil são óbitos provocados pelo trânsito e são os dados oficiais. Há outros dados paralelos que mostram que pode chegar em torno de 60 mil pessoas mortas por ano. E esses 400 a 500 mil sequelados têm um custo para o sistema, que são pessoas que ficaram, que sofreram algum tipo de atropelamento, algum tipo de acidente e que vão carregar, de maneira geral, essa lesão para o resto da vida. Então, isso tem um custo para a pessoa, enquanto pessoa, para a família e para o próprio Estado. Afinal de contas, essas pessoas vão parar no sistema de saúde. Então, tudo isso tem um custo. Então, aqui, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de gestão pública, que é relacionada a trânsito, gestão da saúde, a gestão ambiental, porque é um problema da mobilidade urbana, que vai atingir a vida de todos nós. E assim, parece que, minha perspectiva é que venderam muito carro e não fizeram estrada. E assim, hoje em dia você não consegue andar, as pessoas estão cada dia mais estressadas, elas brigam sem motivos. Até que pontos contribui para esse trânsito ruim que a gente tem hoje? Nível Brasil, porque o trânsito é muito ruim, Tanto porque você fica parado, estressado, e até perder a cabeça, de você fechar as pessoas, xingar as pessoas, Até só uma pesquisa do Povo, na semana do dia 15, que é a ideia da falta de educação no trânsito mesmo. Então assim, o que a senhora acha sobre isso? Então, tem a dizer sobre isso? Eu estudo e paro sempre no tema educação. Nós como brasileiros, somos extremamente mal educados no trânsito. Por quê? Isso vem de uma cultura política, uma cultura nossa, uma cultura do brasileiro, que é o quê? A percepção de cada um de nós de que estamos acima da lei. Então, por que eu vou deixar o carro da frente passar se eu estou aqui controlando? É como se fosse uma espécie de micropoderes. Então, eu não deixo a pessoa entrar, mas vou ficar parado no sinal vermelho. Então, é uma questão de cultura, é uma questão de educação. Por que eu não deixo? Porque eu não deixo. Não existe é cultural. Então, como é que se corrige isso? Com educação. Eu mesma, que sou sequelada do trânsito há 24 anos... Eu vi que você postou no seu blog lá. Exatamente. Eu sofri um acidente, fui atropelada por uma moto aqui pertinho, em frente à catedral. Então, 24 anos atrás, a pessoa que me atropelou foi um motoqueiro. Ele estava alcoolizado, furou o sinal vermelho
e me pegou praticamente em cima da calçada. Nossa, E esses fez são ultrapassagem pela direita, quer dizer, ele cometeu 3 infrações, em né? um instante de segundo. E num instante de segundos que durante 24 anos eu carrego esse problema. Então a dimensão, o trânsito, quando ele sequela, em geral a sequela do trânsito ela é para a vida inteira. Então isso tem um custo social muito grande. Até porque as vítimas, em geral, elas são jovens, são homens, e isso impacta até na nossa economia, porque são pessoas que estão deixando de gerar renda, são pessoas que estão deixando de trabalhar, e são vidas consumidas por nada, né? O que é uma discussão tola no trânsito que pode levar à morte. Então, é um problema de saúde pública, é um problema seríssimo. Hoje em dia, a segunda causa de morte no Brasil é o trânsito. A primeira é o homicídio, homicídio por arma letal, ou arma de fogo ou arma branca, e o segundo é o trânsito. E o nosso trânsito ele é tão violento, tão belicoso, que nós chegamos a matar mais do que as guerras. Nossa, né? eu vi algo sobre isso uma vez na reportagem. Né? Os criminalistas eles fazem essa comparação, né? O número de óbitos que nós temos nas mortes, o número de óbitos que aconteceram em guerras entre países e o número de mortes que nós provocamos, ocasionamos todos os dias no Brasil por besteira, por cultura. A gente perdeu no passado uma aluna de ciências contábeis, estava grávida, casamento marcado, ou já era casada nova, não lembro, porque é do curso da professora Viviane, e morreu assim no trânsito, assim, uma grande estrela que se apagou, assim. E eu vejo que as pessoas, é tão bobo, para não falar algo pior, igual lá, a pessoa te cortou, você grita e se xingar, a pessoa nem escuta você xingando ela. E parece que você pega um carro, você tem uma arma. Então você tem uma arma, tem o seu mundo, você está na faixa rápida, alguém quer ultrapassar, porque né, tem um carro mais potente, por aí vai, aí tem isso, tem um carro mais potente, então eu vou colar atrás de você. Exatamente. Existe uma hierarquia, né? Então, assim, essa coisa, acho que todo mundo já deve ter ouvido. Isso é o contrário. Exatamente. A defesa, um maior defender o menor. Exatamente, né? A gente vive em sociedade, nós temos que nos proteger. Só que o brasileiro ele não tem essa sensação de que ele está lá no trânsito para se proteger. Ele vê o trânsito como um espaço da rua em que tudo é permitido. No entanto, não é assim. Existem regras, existem leis que regulam a nossa vida no trânsito. E o brasileiro, como ele tem mania de pessoalizar tudo, ele pessoaliza as leis. Pessoalizar as leis, nesse caso do trânsito, significa não cumpri-las. Todo mundo já deve ter ouvido o tal do sabe com quem está falando. Quem já não ouviu sabe com quem está falando, ou sabe com quem está falando é clássico. Quer dizer, eu estou acima da lei. Eu não preciso respeitar as regras porque o meu carro é melhor, porque eu sou melhor, porque eu. Quer dizer, é a introjeção da cultura capitalista no ápice, no trânsito. É isso que a gente vê todos os dias, né? Todos os dias. Eu vi um acidente em São Paulo, ano passado, em 2013, com uma Ferrari. Não lembro, sei que é uma Ferrari. Eu sei assim, que o IPVA do carro do cara era R$40 mil, o IPVA do cara. E assim, o cara foi, matou e pagou lá. E geralmente eles habilitam uma fiança muito alta e o cara pega e paga e vai embora, assim. Aquele cara também que atropelou o moço que estava indo trabalhar de bicicleta, pegou o braço e jogou fora. Mas na autoescola, professora Vanessa, a gente tem essa noção do trânsito, do cuidar do outro, tem a prova, tem os testes. E o que está acontecendo? Será que a gente só estuda para passar na prova e pegar a carteira, depois a gente muda? Ou o tempo vai moldar a gente? Porque assim, cinto de segurança. Lembro que meu pai não usava, até se ele fosse até hoje ele não usaria, porque não é a cultura dele. Hoje já não, como eu fui, já tenho essa cultura, tem no carro, o que eu faço? Arrumo o cinto, olho no espelho, já está enraizado em mim. E quando que se rompe? Ou quando cria uma cultura de cuidar dos próximos, ou não? Às vezes até o filho hoje em dia, né, na escola, os filhos pequenos, de 4, 5 anos, 3 anos, eles já sabem que tem que usar o cinto. Então até eles chamam a atenção dos pais. Mãe, pai, cadê o cinto? Então nesse sentido assim, da onde que vem? Da educação. Eu acho, na minha opinião, que faltam políticas públicas esclarecedoras. Acho que tem que ter uma grande campanha de massa que esclarecesse as pessoas o tempo todo. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que gosta de trânsito, que pesquisa o trânsito, comecei a me dedicar a isso recentemente, até em função da minha sequela, o fato de eu estar estudando mais faz com que eu seja uma motorista mais consciente ainda. Quer dizer, o próprio celular, hoje o celular é segundo índice de acidentes. Eu vi. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, entre falar, as duas coisas são ilícitas, falar e mandar mensagem.
Mas mensagem é pior ainda, né? Porque daí Você tá a olhando pessoa pra está tela. lá olhando para a tela e não vê o que está acontecendo. Você tem inúmeros acidentes provocados por conta do celular. E eu vi, assim, questão de campanha mesmo, na Europa as campanhas de trânsito são bem mais pesadas e chocam. Você lembra de uma que eu vi, eu acho que é da Alemanha, da Europa, não lembro de onde que era, mas que era chocante, assim, que a criança sem cinto e a criança voa, morre. Eu vi um vídeo esses dias que o cara tá mandando um SMS, daí ele morreu. Daí a mensagem era: estou indo para casa, eu estou chegando, nesse sentido. Então, eu acho que tem as campanhas que tem, mas eu acho que precisa mais. Eu acho que tem que ser uma política pública que viesse do município, né, fosse mais fechado, tinha que vir do legislativo, tinha que vir do executivo, de uma forma muito fechada e que atingisse a população. Porque, assim, do jeito que está, é um caos, não tem como ficar. Ou nós nos educamos, ou o brasileiro aprende a respeitar as regras, ou ontem fui eu a sequelada, amanhã pode ser o seu filho, pode ser seu irmão, seu parente, seu amigo, e daí como é que fica? Aí a gente vai adotar mais uma causa? Né? Eu acho que não, a gente tem que ter a consciência, dia após dia, de que o trânsito mata, os carros no Brasil são usados como armas, as motos, né? E a gente precisa de mais esclarecimento, de mais discussão. Acho que é que nem o filho, a relação de pai e filho, ficar falando. Depois do 15º Exatamente. não, ele começa a entender o porquê do não. E o brasileiro é a mesma coisa, Eliseu, porque não é só a questão do trânsito, é tudo. Né? Quer dizer, o que nós somos reflete, é um traço refletido no trânsito. É a nossa cultura de não querer respeitar as normas. Mas também, professor, acho que está muito mau exemplo, assim, se a gente vê até então deputado que matou 2 jovens aí, até hoje está solto, e você vê as pessoas que matam no trânsito, hoje estão soltos, estão felizes, estão tocando a vida. Tem um disparate de colocar um outdoor na cidade agradecendo por ele estar vivo, né? Então assim, então a gente enxerga isso, então tem isso, não dá nada. Você pode matar no trânsito, não dá nada. Exatamente. Porque no Brasil só dá cadeia o quê? Não pagar pensão alimentícia e não recolher o INSS. Isso dá cadeia. Então já vem um exemplo de cima. Além dessa campanha, porque a gente pega a BR, eu moro bem longe, lá na 277. E assim, vindo pra cá, para o trabalho, tem várias placas, assim, dê sinal, placa bonitinha, sinalize. Algumas que eu vi na época de um verão, que era bem trágico, assim, que era uma vez, né, bem pra criancinha. Né, era uma vez, bebeu, pronto, fim, e assim. Só que assim, beleza, isso choca até certo ponto. Mas é questão do exemplo. Até hoje eu não conheço, assim, não sou estudo da área, mas eu não sei uma pessoa que realmente matou no trânsito e está presa. Por esse motivo. Então, a gente teve um endurecimento das leis, né, a lei seca, que é um dispositivo para tratar de uma forma mais intensa quem comete crime de trânsito. No entanto, o que acontece? Em geral, ou paga a fiança e sai, né? Só que assim, tem vários, o próprio caso do Carli Filho que você está mencionando, né, foi para júri popular, quer dizer, já é um avanço porque foi entendido como crime doloso. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa se embriaga e pega o carro, estão entendendo que ela teve a intenção de matar. Ela assumiu o risco. Exatamente. Ela sabe. Ela assumiu o risco. Aquilo. Exatamente. Então assim, é um avanço, por isso que o caso dele é um caso paradigmático, porque está fazendo escola e de que esse tipo de crime ele vai para júri popular, quer dizer. Então, assim, em geral, a pena, né, a condenação ela é mais pesada. Então, assim, culturalmente é importante que aconteça. Agora, sim, você está falando de exemplo, essa é uma questão jurídica, e tem outro lado a própria polícia, né? Às vezes você vê o corredor, não existe o tal do corredor, né, onde os motoqueiros andam, isso pela lei não existe. Não. Você pegar o código de trânsito, você vai ver que aquilo não existe. No entanto, a gente vê os próprios motos da PM andando no corredor. Essa semana ainda eu vi... Andando no acostamento. Um negócio vazio. Fez a curva e não sinalizou o que estava fazendo. Quer dizer, se você não sinalizar, eu não sei o que você está fazendo. Quer dizer, então, o próprio Estado, né, ele precisa aprofundar esse processo de educação. Até foi importante que você falou isso, que eu lembrei de uma coisa. Eu passei por isso ontem. Todo mundo conhece o símbolo do especial, a vaga especial, que é aquela cadeira, né, com o símbolo da acessibilidade, que é um símbolo universal. Isso, que é pintada de azul a vaga e o símbolo é branco. E daí o símbolo branco, né? Aí eu fui estacionar, eu tenho credencial, porque eu ando de muleta, né? Eu fui estacionar na vaga especial.
Aí chegou o funcionário de uma empresa para mim e falou, mas professora, a senhora não pode estacionar aqui. Eu falei, por que não? Porque essa vaga é de cadeirante. Eu falei, não, vou te explicar. Né? O símbolo ele é universal para dizer que é a questão da acessibilidade. Mas as pessoas que andam de bengala, as pessoas que têm mobilidade reduzida, que não necessariamente usam uma muleta, ou usam muleta, ou usam algum tipo de equipamento de órtese para se locomover, pode fazer uso da vaga. Então, assim, eu fiquei atônita, assim, eu falei, não, mas a professora não pode porque você não é cadeirante, professora, a senhora não... Como assim não posso? Né? Quer dizer, então, o próprio esclarecimento das pessoas que cuidam do estacionamento, que estão fazendo aquela gestão ali, não conhecem o sistema. Então, o que faltou ali? Faltou uma gestão de RH. E se você vai lidar com esse tipo de público, né, com as pessoas que têm deficiência, mobilidade reduzida, você tem que saber que aquela vaga ela é universal, você tem que saber lidar com aquela pessoa. Quer dizer, existe isso é informação. Que falta informação, Eliseu. E às vezes falta de todo mundo. Eu falei, até contei pra você que eu tomei uma multa no ano passado, por quê? Estacionei na vaga deficiente. Sim. Mas era o quê? A vaga de estar, 8h30 da noite. Foi a multa. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei, pô, como eu tomei uma multa se era 8h30 da noite? Eu peguei e fui lá na rodoviária. Eu falei, como assim vocês me multaram 8h30 da noite? A vaga do estar não é das 9 às 8 horas? Não, senhor. A vaga lá é pra pessoa, cidade especial, a vaga é dela. Só tá indicado estar porque ela tem que usar estar como qualquer outra pessoa, mas a vaga é dela, não importa o horário, não importa como. Eu não sabia. Pô, professor universitário, a gente estuda, eu não sabia coisa como essa. Então falta essa preocupação com o trânsito. Que entra a questão das empresas, que a gente vai conversar daqui a pouco no próximo bloco. Já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. E a professora Vanessa está me contando agora que a minha multa que eu tomei
O que faltou, na verdade, era... É uma questão de utilidade pública. Pública. Eu acho que esse momento... Divulgação. Exatamente, divulgação, aí você está... Na própria placa, às vezes, Exatamente. podia estar escrito, porque você não sabe, eu não sabia. Exatamente. Mas o que é a questão da cultura? Né? Mesmo a gente que vive no ambiente universitário, como é difícil. Eu sou professora, mas eu voltei a estudar até em função do problema do meu acidente. E aonde eu estudo, os jovens lá que estudam comigo, enfim, eles teimam em estacionar na vaga especial. E eu fico... Parece que é uma afronta, né? Eu fico enlouquecida, né? Porque eu vejo aquela pessoa jovem, saudável, sarada e de salto 15, saindo da vaga especial. Quer dizer, daí eu que preciso, tenho que andar mais porque a pessoa... Quer dizer, o que é? É falta de consciência dessa pessoa. E aí eu acho que entra, por outro lado, o Estado fazendo a conscientização. Mas é uma afronta, é uma afronta. E tem até uma campanha que essa vaga não é só nem por um Exatamente. minuto, que coloca um adesivo no da carro. Mirella. Que eu vi autos, acho que não sei o que ser uma vez, que a pessoa parou na vaga, eles acorrentaram o carro do cara, assim, sempre tem essa. Mas eu vejo que são muito pontuais, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não é uma coisa constante, não é uma constância nesse sentido. Exatamente. Então falta, até tem um rapaz aqui de Maringá, ele faz vídeos curtos, assim, coloca no YouTube de conscientização. E aí ele gravou lá em Maringá as pessoas estacionando na vaga especial. Pessoas nesse perfil que eu tô te falando, jovens, sarados, fortes, enfim, mulheres com salto e tal. E aí a pessoa estacionava o carro na vaga especial, ele ia lá com tinta que sai com água e pintava o símbolo da acessibilidade, daí escrevia essa vaga não é sua, não sei o quê. E a pessoa quando entrava, chegava na frente do carro, mas o que é isso? Aí ficava indignada, batia o pé no chão, eu quero a polícia, eu quero... Mas espera aí, a pessoa... E nenhuma das pessoas, já acho que ele gravou com umas 10, assim... Nenhuma das pessoas parou e perguntou, puxa, eu estacionei na vaga que não era minha. Eu que estou errado. Exatamente. Primeiro, não, vou chamar a polícia, porque como que fazem isso comigo, que não sei o quê. Mas a pessoa não para olhar para si, né? Em relação à vaga da onde eu estudo, você falou da afronta, né? É uma afronta porque essa pessoa, ela vai lá, estaciona na vaga especial, aí alguns jovens lá fizeram um cartaz, escreveram essa vaga não é sua nem por um minuto, e colaram fitas adesivas gigantes assim no vidro, e mesmo assim a pessoa continua estacionando lá todos os dias. Quer dizer, então o que é? Tem que falar. Essa questão cultural é bem enraizada. Cultural, assim, né? Eu acho que cultural muito forte, eu acho que precisa... A mãe de um dos meninos que faleceu, a Cristiane Yared, ela faz um trabalho muito interessante nesse sentido, de estar divulgando. E sabe o que é pior? Uma galera com adesivo no carro, um 190 é crime e 130. Pois voando, mas com adesivo no carro. Exatamente, né? Então, aí você vê, mas é a cultura. Sim, eu fico, meu Deus, o pessoal com adesivos tipo assim, eu amo minha família, minha vida, e o cara voando no trânsito. Não entrando sem dar seta, ultrapassando errado, e tá lá com adesivão. Não, mas então, isso que eu te falo, é tão da cultura, porque assim, eu falei do exemplo do policial. O policial não é uma ilha, ele vive na sociedade, né, e ao mesmo tempo que ele deveria ser o exemplo da lei, ele também não cumpre a lei, estrito, né, até porque são do BPTran, essas motos aí, né. Então, o que você tem que fazer? Falar, até as pessoas não aguentarem mais ouvir e fazerem a coisa correta. Não existe outra forma de você conscientizar. Eu acho que, assim, do ponto de vista da empresa, né, pegando o mote da entrevista, o que a empresa pode fazer? Campanhas de esclarecimento junto aos funcionários, quer dizer, aquilo que eu vivi ontem... Isso não acontece? Eu não conheço. Por quê? Eu não conheço, até porque assim, tem muitos lugares que eu mesma, que ando de muleta, tenho menos dificuldade que um cadeirante, eu tenho muita dificuldade. Então assim, tem vários lugares que eu vou que não tem a vaga especial. Então eu tenho que ir lá, fazer um documento, pedir que a lei seja cumprida, aí você vai lutando, mas é luta de formiguinha, o tempo todo você tem que estar... É meu direito. E ainda assim, e ouvindo as pessoas te desafiando. Te olhar meio torto, assim, mas né? por que você está aqui? Né? Por que você está aqui? Mas eu estou aqui porque eu tenho dificuldade? Não. Né? Mas por quê? Você não é melhor que eu? Não, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma dificuldade. Né? Então, o brasileiro ele tem muita dificuldade de respeitar a diferença do outro. Até teve um caso curioso no mercado aqui de Curitiba. Eu estacionei na vaga especial, daí saiu uma senhorinha com um carrão. Eu falei, senhora, a senhora estacionou na vaga de deficiente. Ela olhou assim pra mim, cabelo branquinho, a senhorinha, cabelo branquinho.
Mas eu vou estacionar assim mesmo, porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Mas a senhora está prejudicando alguém. Não me interessa. Ela virou as costas e foi embora me xingando. Por quê? Quer dizer, então assim, é tão forte a cultura, professor, que vai demorar, assim, muitos anos para a gente conseguir mudar, mas tem que mudar, tem que falar. Eu acho que se as empresas se engajarem nesse processo... Isso que eu acho que é a importância em si. Porque começa em casa, né? Começa em casa e a empresa é um reflexo da tua casa também. Tá mais perto você fazer... Você fica mais tempo lá, inclusive. Exatamente. Eu fico 8 horas por dia aqui dentro. Assim. Exatamente. E se eu me acidentar indo embora, vindo pra cá, se a gente trabalha como qualquer outro, minha fase pelo INSS, a empresa vai ter um prejuízo. Exatamente. E por que eu não penso nisso? Eu não penso além das semanas que tem das CIPATs. Então, por que eles não fazem isso, voltada pro trânsito, educação de trânsito, ou como se cuidar e por aí vai? Exatamente. É o que falta. Até porque o deslocamento, né? O deslocamento de casa para o trabalho, de trabalho para casa, tem uma questão trabalhista aí no meio. Trabalho. Exatamente. Tem de trabalho, se eu me acidentar, Deus me livre. Exatamente, né? Então, tem até uma questão trabalhista. Então, é um viés importante até para as empresas começarem a focar nesse processo para mudar a cultura. A gente vai mudar a cultura, assim, devagar. Eu acho que não vai ser uma coisa do dia para a noite, né? Nossa, nós vamos começar a nos respeitar. Acho que é até um desafio para os jovens, né? O pessoal somente eles, as crianças, por aí exatamente, né? O pessoal as crianças lá no início, no comecinho, o pessoal que está na universidade, que está na faculdade, que está fazendo um curso. Acho que ideias inovadoras são sempre bem-vindas, né? A juventude está aí para contribuir dessa perspectiva. Como é que a gente pode mudar? As pessoas perguntam, mas Vanessa, como é que muda? A minha resposta é educação. Né? Só que assim, eu não sei se você lembra, talvez você seja muito jovem, mas teve uma campanha não foi do Lerner, que era a campanha dos bichos, que até foi super mal recepcionada aqui em Curitiba. Eu ouvi falar dela porque o Fruit agora reviveu o Voz Gertrudes. Isso. Aí pra bater nessa campanha, voltaram nessa que o Lerner fez. Eu não morava aqui na época, mas eu ouvi falar sobre ela. Então, daí era uma anta, a perua. Qual bicho que você é no trânsito? Isso, e daí assim, a população... Até teve uma amiga de faculdade que fez o mestrado dela sobre essa campanha. E era muito interessante, porque a rejeição, assim, era absurda, as pessoas detestavam. Eu até que tinha simpatia, porque era uma coisa que mexia. Eu achei que aquilo teve um impacto porque mexeu com o íntimo das pessoas. Eu não sou uma anta. A ideia é eu não sou uma anta. Então, eu acho que seria interessante o pessoal, quem é jovem, né, que, sei lá, tenha uma ideia mirabolante de como que a gente muda isso. Ou até essa ação que é individual desse rapaz lá em Maringá, ele vai lá e tenta conscientizar da forma dele as pessoas que estacionam na vaga especial. Então, teve uma outra pegadinha que eles fizeram, que era tirar o carro, eles guinchavam o carro e colocaram uma cadeira de rodas. Né? Então, assim, existem várias... acho que tem que ser impactante. Para mexer com o trânsito tem que ser impactante. Né? E até a cultura. Né? Por exemplo, eu mesma falando, às vezes tem gente da minha família que fala no celular, dirigindo. Quer dizer, dentro de casa, às vezes eu não consigo. Falo, mas eu não consigo. Então, tem que parece que está tão distante as coisas, né? Nunca vai acontecer comigo, eu sou a exceção, eu sou a curva da regra, isso aí nunca vai acontecer comigo. Exatamente. Não preciso me preocupar. É isso que a gente não pode pensar, né? Tem que tirar desse lado comum. Por isso que o pessoal que está na faculdade, o pessoal que está pensando em gestão, acho que gestão de trânsito, pensar nisso. Por exemplo, hoje no Brasil existem 4 cursos na área de gestão de trânsito só. Não é? Somente 4 cursos à distância, né? Pensando em gestão. E são cursos caros, que estão assim, fora do mercado, digamos assim. Quer dizer, por quê? Tá muito longe, sabe, professor? Então tem que repensar esses processos. Porque a gente não vai para lugar nenhum sem usar as vias urbanas. E a impressão que foi, comprem carro Exatamente. e não vamos fazer rua. Exatamente. Eu fico de cara, porque assim, da minha casa pra cá, moro perto do pedágio lá, na 277. Pra cá, eu levo 1h30. Eu fico parado na BR. Eu fico, meu Deus, como que você pode ficar parado numa BR? Como? BR não é pra andar rápido? Só no Brasil. Ficar parado numa BR. É você ver as bifurcações, onde que tem saída, que demora sim. nesse sentido. Isso é uma perguntinha bem interessante que vem na cabeça agora sobre preconceito no trânsito. Existe ainda contra a mulher, por exemplo? Porque eu vejo que às vezes eu estou dirigindo, a pessoa vai querer me fechar ou vai querer encostar, daí ele vê que é homem, eles param e vão embora, assim. Então você consegue enxergar muito isso, não acontece mais isso? Não, acontece bastante. Eu acho que ainda tem bastante. Até porque, assim,
eu acho que minha posição não vai ser muito consensual, mas enfim, eu vou falar. Homem e mulher, eles dirigem diferentes. Não vem dizer para mim que é igual, porque eu fico observando o trânsito e as mulheres, elas estão cada vez dirigindo mais parecidas com os homens. Tá perdendo o encanto, porque a mulher não quase vive acidente. Geralmente o homem que faz isso, porque o homem que é imprudente. A mulher já pensava 1000 vezes nas coisas. Exatamente, nós estamos mais agressivas. Eu já cansei de presenciar mães na frente da escola do meu filho jogando o carro em cima da outra mãe passando com o filho. É um negócio surreal, não dá para acreditar que é uma mulher que está fazendo aquilo. Ainda mais com a criança do carro, que a criança vai pensar quando crescer. Né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, e é pro lado negativo. Eu acho que nós éramos melhores, nós éramos mais concentradas no volante. Quando a gente dirigia, nós dirigíamos. E agora não. A mulher dirige, fala no celular, lixa a unha, pinta a unha, penteia o cabelo, passa maquiagem e tudo mais. Quer dizer, o que tem que ter consciência é que quando você está dirigindo, você está dirigindo. Você não pode usar maquiagem, você não pode ler, você não pode... É o trânsito, né? E pensar que aquele 1 segundo ali da sua vida, né, ela pode ter uma consequência para o resto, né, para sua família, para sua empresa, enfim, para a sociedade que você vive. Você pensar que são 50 mil pessoas que morrem por ano, é um dado absurdo, Eliseu. É absurdo. Nós perdemos também um ano retrasado, um ano de contábeis também de moto. Ali estava chovendo o dia, a moto derrapou, ele bateu num ligeirinho. Nós tivemos a professora, nós tivemos uma professora aqui também que faleceu. Ela saiu do trabalho, foi para casa, passou na padaria e morreu em frente à padaria. Uma senhora de mais de 60 anos. Quer dizer, você imagina a pessoa passar dos 60 anos no mundo que nós vivemos hoje e morrer atropelada. Quer dizer, qual que é o sentido da vida daí? Você para se perguntar, né? Eu que sou da área da ciência política, a gente sempre fica batendo na tecla, né? O bem comum, né? A vontade, né? Preservar a população, a sociedade, o povo, enfim. Mas a gente não se autopreserva, a gente não se preserva, a gente não se protege. Várias vezes, eu tenho medo, Curitiba quando tem as faixas, as travessias elevadas, por vezes eu não paro, porque eu tenho medo de parar e o carro que vem ou a moto que vem pegar a pessoa, porque eu parei, mas ele não vai respeitar. Né? Semana passada mesmo, eu joguei meu carro, atravessei o carro na rua para deixar 2 senhorinhas atravessar. Quer dizer, então você faz loucuras para quê? Para tentar respeitar o outro, mas levei xingão, isso é normal. Quer dizer, então assim, a cultura do brasileiro tem que mudar e tem que mudar urgente. Eu acho que tem que, assim, todos os frontes, começar lá na educação básica. Eu acho que os DETRANs, até pela arrecadação que eles têm de multas, essa multa... Que é muito dinheiro. Exatamente, é muito dinheiro, muito recurso, deveria ser revertida para a população. Quer dizer, eu não vejo não vejo nenhuma campanha, para te falar a verdade. Nem escola, assim. Né, que tenha saído, que saia dos DETRANs com recurso do DETRAN, para fazer com que nós sejamos mais conscientes, para fazer com que nós sejamos cidadãos no trânsito, para que a gente perceba o outro como uma vida como a nossa. Né? A gente não pode perceber como uma coisa, a impressão que dá é que se percebe como uma coisa. Né? Então, não faz diferença se você se machucar, se você se quebrar, se você morrer, tanto faz. Então, acho que são esses valores que têm que ser revertidos. Né? Até antes da gente começar a gravação, eu estava comentando com você da semana passada, também no trânsito, que teve uma colisão, foram 2 carros e uma moto, aí de repente um das pessoas envolvidas lá na 277, 272, né? Ele saiu, era um jovem, sei lá, devia ter uns 19, 20 anos, e foi agredir o senhor, estava dirigindo o carro, mas ele bateu no homem. Não sei se fosse consertar o carro. E daí os transeuntes, as pessoas que estavam ali, os outros condutores, saíram, tentaram segurar, mas assim, foi um pandemônio. Aí eu liguei para a polícia, falei, gente, pelo amor de Deus, vão se matar aqui. Né? Mas assim, agora me diga, qual que é o sentido? Né? Porque a gente pensa lá, vamos pensar no estado hobbesiano. Né? Hobbes foi um filósofo inglês, e ele disse assim, a gente saiu do estado de natureza, né, que era o estado da guerra de todos contra todos, e a gente passou para um estado de cultura, que é a sociedade. Por que nós entramos para um estado de sociedade? Para nos protegermos, para que a gente... Unida a gente é mais forte. Exatamente. Né? E hoje em dia, a frase do Hobbes, ela cabe bem para a gente pensar o trânsito brasileiro.
é uma guerra de todos contra todos. Quer dizer, então aí tem que parar e perguntar qual é o sentido dessa sociedade, né? Qual é o sentido? Não pode levar o individualismo para o ápice. A gente tem que pensar a sociedade para os meus filhos, para os teus filhos, para os filhos que virão e preservar isso, né? É vida, são vidas ali que se perdem e que a gente não vai, nunca mais recupera. Né? Nunca mais recupera. Quer dizer, são marcas, né? E quantas marcas a gente tem? E particularmente o trânsito curitibano é muito violento, né? Nós somos muito violentos aqui. Então, assim, até tem uma plaquinha que roda por aí que é gentileza gera gentileza, né? Mais gentileza. E o cara tem isso no carro e acelera um monte. E quando você faz alguma gentileza no trânsito, geralmente ou você leva uma buzinada ou você leva um xingão, né? Quer dizer, então vamos parar um pouco, né? A vida é corrida para mim, é corrida para você, é corrida para todo mundo. Mas isso não significa que a gente perdeu a humanidade, né? Aí a gente para e tem que olhar lá para Hobbes, quer dizer, a gente está vivendo que sociedade? Uma vez, eu quase abracei o cara, porque eu tava vindo da 277, daí entrando aqui pro centro, na Mariano Torres, daí o cara me fechou. Só que ele fechou, eu peguei, buzinei pra ele não fechar, pra ele ficar alerta, ele pegou e voltou. Daí a gente parou lado a lado com um sinaleiro. Paramos lado a lado, e o cara abaixou o vidro, porque o cara me xingar ainda por cima. Daí ele abaixou, eu abaixei, eu já fui armado pra xingar o cara também, se você me xingar. Na hora eu assim, pô, desculpa moço, foi sem querer. Eu falei, nossa, eu fiquei tipo assim, com minha mulher, nossa, tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Quase que eu desci pra abraçar o cara, assim. E esse é o normal. Exatamente. Esse que tinha que acontecer o dia por dia. Exatamente, né? Então, esse esse trato pessoal, essa humanidade teria que ser a regra, não a exceção. Mas acho que a gente vai plantando. Eu acho que esse momento é importante porque a gente está levando esclarecimento, né? Acho que duas coisas importantes. Brasil, né? Exatamente, da multa que você levou. Que eu acho interessante pensar que aquela vaga é do deficiente o tempo todo, assim como do idoso, é do idoso o tempo todo, né? A questão que eu falei ontem da vaga especial, que eu não poderia porque eu não era cadeirante, quer dizer... Saber então, o que significa, exatamente, saber aquela quem vaga, pode, quem não pode. Mais uma vez, aquela vaga é para toda pessoa que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, é assim que a lei trata. Então, ela é universal para esse grupo de pessoas, e o que a gente tem que fazer é respeitar. Então, assim, é muito parecido com a discussão das cotas, né? Quando você pega a questão das cotas raciais, né? Ah, mas aí você está individualizando e tal. Sim, mas você está reconhecendo que aquela pessoa tem uma dificuldade maior que você, né? Então, se trata disso, de reconhecer a diferença do outro, parar para olhar o outro como ser humano. Acho que são esses valores básicos que a gente tem que retomar, né? Senão, aí o que vale é a lei do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Eu não quero acreditar que em 2014 ainda a gente pense que o homem é o lobo do homem. Eu acho que isso tem a ver com essa tua fitinha aí. Geralmente eu vejo a rosa, né? Agora tá uma amarela. A rosa é referência ao câncer, né? O tratamento de câncer das mulheres. Agora tem o outubro azul, que é em relação ao câncer de próstata dos homens. E esse é o símbolo amarelo do maio amarelo, que é uma conscientização que eles estão construindo para que o mês de maio seja visto como o mês do trânsito, para que se criem grandes reflexões nesse sentido, para discutir, para pensar, para debater o papel do trânsito nas nossas vidas. E questionar, eu acho que a gente tem que questionar o poder público também. Pensar que a gente criou um modelo que privilegiou os carros em detrimento das pessoas, né? E o pedestre, ele tem... eu acho que assim, eu vou deixar uma sugestão de livro, que é um antropólogo, Roberto da Mata, o nome dele é Roberto da Mata. Ele escreveu um livro, até o título é interessante, Fé em Deus e Pé na Tábua. Vai aparecer aqui depois, vamos colocar aqui. Fé em Deus e Pé na Tábua. Então, assim, o que o da Mata pega? Ele pega essa questão cultural. Por que a gente é tão belicoso no trânsito? E ele mostra que a saída é a educação. Não existe outra. O trânsito em Curitiba é violento, o trânsito no Rio de Janeiro é violento, o trânsito em Vitória, onde ele pesquisou, é violento. Até em Brasília que não tinha em Brasília, sinaleiro. É que eu falo farol em São Paulo, mas... Então, mas eu fiquei maravilhada. A primeira vez que fui para Brasília, eu fiquei assim, meu Deus, mas que terra é essa maravilhosa? Você colocava o pé na rua, o pé na faixa, os carros paravam, né? E hoje em dia você vai para Brasília, já não é mais assim. Parava. Exatamente, você tem um índice altíssimo. Mas por quê? Porque se investiu no modelo, um modelo de transporte que não pensa no público.
você pensa no individual, né? Até porque para o brasileiro o sucesso pessoal ele está muito atrelado ao carro que você tem, é o fato de você não estar deslocando de veículo público, mas sim com o seu privado. Então, essas coisas que têm que ser colocadas no lugar, né? A gente tem que pensar mais no coletivo, pensar mais na sociedade, né? Eu penso muito em relação aos jovens. Acho que o foco tem que ser essa juventude para a gente conseguir mudar isso aí. O pessoal da nossa faixa etária, o pessoal que está lá, os velhinhos me apavoram, né? Eu vejo os velhinhos, eu fico apavorada, porque eles querem atravessar a rua no meio dos carros, né? Então, eu acho assim... E a época eles eram assim, tinha pouco carro, era mais fácil. Então, daí, se tem que pegar essa questão do idoso, que é a segunda faixa também. O segundo maior atingido no trânsito, depois dos jovens, da faixa dos 19 aos 30, são os idosos. Eu me descabelo cada vez que eu vejo o jeito que eles atravessam a rua. Então, você tem que pegar esse público, você tem que fazer campanha de conscientização, você tem que trabalhar com as associações dos aposentados. O Detran tem que ir, tem que ter uma política mais efetiva de tratamento. O Brasil, hoje a gente está vivendo o que eles chamam da pororoca jovem. Nós temos 51 milhões de jovens no Brasil, a faixa etária dos 19 aos 30 anos. Quer dizer, a gente está vivendo um momento em que a juventude está no ápice e a gente tem que aproveitar isso para trazer mudança cultural, né? Pensar, refletir melhor sobre esse processo das pessoas, né? No trânsito, sobre o modelo que nós queremos, a valorização, o que nós valorizamos, valorizar coisas em detrimento das pessoas. Então, são todos modelos que podem ser colocados em xeque. A gente não tem que aceitar como está. A gente pode mudar. Né? E o jovem, nesse sentido, eles sempre são protagonistas. Né? Eu acho que tem que contar com eles e fazer políticas públicas mais focadas. Fazer uma gestão desse processo. Como está largado. Entendo. Professor Vanessa, muito obrigado pela participação, assim, por ter recebido a gente, por ter destinado a sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigado de coração. E assim, hoje é uma plantinha que a gente plantou, então certeza que isso mude esse quadro. E o primeiro passo é importante sendo dado hoje, então, com a sua presença e com toda essa aula e motivação do trânsito para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado de coração por sua participação. Eu que agradeço, eu acho que é importante, né? Foi muito importante trazer a oportunidade para que as pessoas reflitam um pouco sobre o trânsito e pensar que cada um é uma sementinha, né? Cada um de nós é uma sementinha. Então, eu agradeço muito pelo espaço, professor. Que é a ideia da rede, que um contar para o outro e vira um viral e todo mundo cuida com o trânsito. Exatamente. E eu fico por aqui. Você ouve agora Making Blues e voltamos semana que vem. Um abraço e até lá.